Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Que a paz esteja aí na sua casa. Que a paz esteja aí com a sua família. Nós estamos em mais uma semana, no novo mês, o mês de agosto, já é o segundo dia, e até aqui nos ajudou o nosso Deus. E eu quero fazer aqui um convite, assim urgente, especial, rápido, para você que está em casa. Chame seu marido, chame seu filho, chame seu avô, seu tio, todos os homens da casa, chame aí, põe no celular deles, põe eles perto do celular, porque Deus tem uma palavra para cada homem nesta noite. Eu quero pedir ao Espírito Santo que durante todo o mês de agosto possa visitar todos os homens, sacerdotes, pais e filhos e derramar sobre a vida deles uma bênção e uma porção sobremaneira, que eles venham ser restaurados e ajudados, não é? E não tem ninguém melhor para falar com um homem do que uma mulher, né? Então, eu mesmo, pelo Espírito de Deus, quero ser profeta na vida de cada sacerdote, de cada pai, de cada esposo, de cada homem, durante todo esse mês de agosto. Se reúna aí com a sua família, para que Deus alcance toda a sua casa. E eu sugeri aos intercessores da madrugada, eu envio mensagem para 210 pessoas na madrugada às 3 horas. E eu sugeri que cada um deles fizesse a leitura do livro de Provérbios. E agora eu quero sugerir que você faça isso junto com seus filhos. O pai da família mesmo. Reúna a sua família, estude Provérbios. Você já está atrasado, mas você pode começar ainda nesta noite, já ler o capítulo 1 e concluir o 2, e cada dia do mês você lê um capítulo. E no final desse mês você vai ver quanta diferença Deus fez dentro da sua casa. Mas eu estou dando essa incumbência para o homem, para o filho, para o esposo. Então aqui eu sou a mãe e o pai. Não existe mãe e pai. É só mãe e só pai. Então, mas não tem marido dentro de casa. Então, peça para o seu filho ler. Essa é uma sugestão que eu estou dando para os homens. E aí, cada coisa no seu devido lugar, porque Deus quer falar com os homens. Então, nada melhor do que eles começarem a ler a Bíblia, né? Então, escolha aí um filho, um neto, um sobrinho, alguém. E todos os dias, marque o horário e comece a ler. E eu vou ler aqui, para a gente iniciar esse culto desta noite de domingo, o primeiro domingo do mês. O capítulo 2 de Provérbios e os primeiros versículos, que diz assim, olha, o livro de Provérbios é um livro da sabedoria e do entendimento. Quando você começa a ler, você vai ver e vai aprender, o Espírito Santo vai crescer a sua mente. O valor da sabedoria. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, e se der ouvido à sabedoria, e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Esta sabedoria não é aquela da faculdade, não é aquela da teologia. Esta sabedoria é a sabedoria do Espírito de Deus. É a sabedoria que a palavra de Deus transmite. É a sabedoria que vem do alto, que você pede para Deus. Então, sem sabedoria a gente perde tudo. A gente fala bobagens, a gente toma atitudes inadequadas, a gente faz coisas que não deve fazer. E a sabedoria que Deus dá, ela leva você mais longe, ela proporciona para você um crescimento.
Então feche os seus olhos neste momento, aí você na sua casa, com a sua família, né? Talvez a sua família esteja numa situação um pouco assim, né, conturbada. Talvez a sua família esteja um pouco desajustada, talvez a sua família esteja um pouco desequilibrada, desunido, né? Então, comece você a orar e a fazer a sua parte. Sabe, queridos, qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós queremos que as pessoas sejam como nós. Deus o livre se tivesse mais uma pessoa como eu. Eu mesmo já ia querer sair de reta já. Porque Deus só fez eu, do meu jeito, com o meu estilo. Não tem outro igual eu. Não tem, não existe. Glória a Deus, aleluia. Então eu não posso forçar o meu esposo a ser igual a mim. Eu não posso forçar os meus filhos a ser igual a mim. Não seria justo. Porque se fosse para ser igual, ele já tinha feito todo mundo igual. Mas se ele fez cada um com o seu DNA, cada um com a sua digital, cada um com o seu tom de voz, cada um, então é cada um desse jeito, e eu tenho que respeitar, não é? E quando eu respeito, isso faz parte da sabedoria. O Espírito Santo derrama sobre nós entendimento, e eu tenho esse entendimento de respeitar a privacidade de cada um, respeitar o jeito das pessoas e não exigir que as pessoas sejam como eu. E as pessoas, por sua vez, não podem exigir que eu seja igual a eles. É isso que faz a beleza, é isso que cria a naturalidade, né? É a diversidade. E quem criou isso foi o nosso Pai, o Deus Criador. Feche seus olhos aí na sua casa. Não importa como passou o seu dia, o dia já acabou. Nós já estamos a 1h da noite. Então, faça com que essa sua noite seja diferente, né? Mude o ciclo, vira a página, muda a retórica, muda a conversa, muda a prosa. Vira o CD, troca o pendrive, eu sei lá, irmãos. Mas vamos ter atitudes diferentes. No nome do Senhor Jesus. Então feche os seus olhos aí na sua casa. Hoje é dia de cultuar a Deus. Hoje é dia de entregar ao Senhor toda a glória que é devida ao seu nome. Todas as vezes que nós nos reunimos para cultuar o Senhor. E você está aí reunido com a sua família. E nós estamos aqui anunciando o Evangelho de Cristo. Senhor Deus, nosso Pai, diante da tua presença nós estamos reunidos, ó Pai. Muitas vozes nesse momento. Muitos pastores, muitos líderes, cada um falando a sua palavra, mas todos pregando e anunciando o mesmo Deus, pregando e anunciando o mesmo Cristo, pregando e anunciando o mesmo Espírito Santo, a mesma cruz, o mesmo céu, o mesmo caminho, mostrando a mesma porta. Oh Deus Santo, aleluia. Cada um de nós, Senhor, com o nosso jeito, mas com um chamado único, Senhor, o coração voltado para o Deus Pai Todo-Poderoso, cheio de amor, porque para pregar a palavra nós temos que ser seres cheios de amor, porque nós vamos derramar, Senhor, na vida das pessoas aquilo que temos. E se não temos amor, não tem como, Senhor, porque é o amor que vence o medo, é o amor que nunca acaba, é o amor que vence as barreiras, é o amor que vence as cadeias, é o amor que aceita a diferença, é o amor que vai mais longe. E como a sua palavra mesmo diz, o amor nunca acaba. Oh, aleluia, que ele nunca acaba. E nós servimos um Deus de amor, fomos escolhidos por um Deus de amor, fomos achados por um Deus de amor, temos a marca de um Deus de amor. É um Deus de amor que nos fez promessa, que nos criou e está nos preparando uma casa, está nos preparando lugar. E quando tudo estiver pronto, esse Deus, através de Jesus Cristo, nos ares irá nos arrebatar. É essa a esperança que temos em Ti, Senhor. Por isso nós Te bendizemos nesta noite, glorificamos o Teu nome, dizemos, ó Deus, a Ti que Tu és lindo, és maravilhoso, é grande, é poderoso,
e que todas as pessoas agora que estão anunciando a tua palavra, no nome de Jesus Cristo, seja, Senhor, cheios do teu poder, cheios da tua graça, onde houver um ouvido ouvindo a tua palavra, que esse coração possa se encher de paz, que essa mente possa se encher de renovo. É o que nós te pedimos, Senhor. Perdoa as nossas fraquezas, perdoa as nossas falhas. Ajuda os teus filhos a estudar a palavra, ajuda os teus filhos a mergulhar na sabedoria. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, porque com a tua graça e com a sabedoria, o discernimento, o conhecimento, nós iremos mais longe com toda certeza. Eu oro, Senhor, abençoando cada filho do Senhor que está nos vendo. Senhor Deus, cada filho do Senhor é uma preciosidade diante do Senhor. A alma deles não tem preço, Senhor, é preço de sangue. Por isso que eles são muito especiais. E eu abençoo, Senhor, nesta noite todos os filhos do Senhor, principalmente a igreja do Evangelho Quadrangular do Parque Ribeirão Preto. Eu abençoo e sei que todos eles estão apostos, ouvindo, Senhor, a tua palavra e prestando culto no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro crendo na tua benignidade, na tua bondade, e é no nome de Jesus que eu digo a ti, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Você diz amém, diz graças a Deus. Aí na sua casa você aproveite para adorar a Deus. Boa noite, meus irmãos, paz seja convosco. Nós estamos no mês onde a gente comemora o Dia dos Pais. Eu gostaria de louvar a Jesus com uma canção e dedicar a todos os homens, em especial a um amigo meu que mora na cidade de Cajuru, o Guilherme Neto, que tem assistido a gente aí há alguns dias. A Eloá, a esposa dele. Você possa louvar Jesus junto comigo. Nós vamos cantar, nós vamos dizer: eu não consigo ir além do seu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabes fazer. Isso é o mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, diga isso mais uma vez. Eu não consigo ir além do seu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder, existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você.
o que sabes fazer, isso é mistério de Deus. Olha só o que Deus te diz: você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Isso aqui é só para os jovens. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Volte a sonhar. Se por um tempo a dor te fez parar, volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Deus ainda realiza sonhos. Glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus. Volte a sonhar, meu filho. Volte a sonhar, homem. Volte a sonhar, não importa a idade que você tenha. Volte a sonhar, não importa da onde você saiu. Não importa aonde você estava. Volte a sonhar. Quem não sonha, não produz. E se você não produz, você não caminha. E se você não caminha, você atrapalha quem quer caminhar. Então, volte a sonhar. Deus ainda realiza sonho, viu? Sempre é tempo. Olha, um patriarca da Bíblia, ele começou a sonhar com 80 anos. Então, o outro com 100. E aí a gente ainda tem jeito, né? Olha, a porção que Deus nos trouxe nesta noite está no livro de Gênesis, o capítulo 22. Lembrando vocês que na quarta-feira nós estamos no nosso propósito de águas purificadoras. Então você não perca, né? Já vai separando a sua garrafinha quando chegar no horário do culto da quarta-feira. Deixa ela aí, porque certamente Deus vai derramar o que você precisa nestas águas. E nós já estamos na semana da ceia. E para essa igreja do Parque Ribeirão Preto, nós teremos a mesma atitude que tivemos o mês que passou, que foi o melhor jeito que eu encontrei para facilitar aqui para nós, né, para a nossa igreja. Cada um sabe da sua realidade. Então, a partir de quarta-feira, a ceia vai estar disponível na igreja. A partir de quarta-feira, então vai estar disponível na quarta, vai estar disponível na sexta e encerramos no domingo. Dividimos o povo assim, vai ficar bom, né? Não tem aglomeração, você vem na paz. O mês passado foi muito bom e esse mês vai ser do mesmo jeito, no nome de Jesus Cristo. Então você que quer acompanhar a leitura, já chamou aí esse rapaz, vai postando para mim, vai mandando boa noite para mim aí, os homens que estão aí assistindo o nosso culto. Vai mandando paz, vai mandando boa noite, vai falando aí alguma coisa. Deus tem algo para a sua vida nesta noite, viu? No nome de Jesus Cristo. Gênesis, o capítulo
22. E o tema da nossa palavra desta noite é: disposição em obedecer gera provisão. Disposição em obedecer gera provisão. Você sabe o que é provisão? Provisão é algo que acontece no momento que você precisa muito. É algo que vem através de dinheiro, através de uma outra pessoa ajudando. Provisão é repor aquilo que está faltando, seja de que área for. Quando a gente fala de provisão, a gente pensa logo de encher o bucho, né? Não estou falando só provisão de comida, não. Provisão de paz, provisão de alegria, provisão de conhecimento, provisão de temperança, de equilíbrio, né? E ultimamente o que nós temos precisamos buscar muito, é a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo. Você precisa ter um relacionamento com Ele, né? Você que é batizado com o Espírito Santo na evidência de falar em novas línguas, sabia que você precisa falar em línguas todas as vezes que você ora? Sabia disso ou não? Todas as vezes que você ora na sua casa, você tem que falar em novas línguas, conforme o Espírito lhe concede. Sabe por quê? Porque é o abastecimento do Espírito em você. Quando você fala, você ora na ciência, que é na sua língua natural, você entende, todo mundo entende, até o diabo. Quando você ora na linguagem do Espírito, na linguagem dos anjos, como a Bíblia diz, só o seu Pai sabe o que é que você está dizendo. Satanás não consegue saber o que você está dizendo. E olha, a oração é que nem um relâmpago, é pá, é na hora, porque não tem interferência. Se o crente soubesse disso, ele ia fazer como o apóstolo Paulo diz: eu sei que eu falo em língua mais do que qualquer um de vocês. Eu imagino quanto que o apóstolo Paulo devia orar. Então, tem pessoas que estão tanto tempo dentro da igreja. Busca o batismo com o Espírito Santo, filho de Deus. Busca. Você vai viver numa outra dimensão. Você vai viver num outro patamar. O Espírito Santo, ele precisa dessa evidência. Está escrito na Bíblia. Se está escrito na Bíblia, para mim e para você, não é? Então, a provisão, ela vem através desse Espírito. Você lê a Bíblia, não entende nada. O Espírito Santo vai providenciar para você sabedoria para você entender. E hoje eu vou falar aqui de um pai. Estudando esse pai, aliás, eu gosto muito desse texto. Estudando um pouco desse pai, dá a impressão que ele é muito carinhoso. Ele foi muito carinhoso. Porque do jeito que ele respondeu para o filho, quando o filho chamou por ele, o tom que ele respondeu. Quando você lê a Bíblia, você pode meditar ela do jeito que você quiser. E eu prefiro sempre meditar do jeito que a Bíblia merece ser meditada. Então, eu quero falar hoje do nosso pai Abraão. O nome dele quer dizer pai de multidão, ou pai de muitas nações, ou pai maior, ou pai grande, do jeito que você quiser. Mas, o significado do nome dele quer dizer pai de multidão. E é o pai da nossa fé, porque ele andou por fé. Houve um momento na vida de Abraão, que Deus, conhecendo o coração dele, Deus colocou o coração dele à prova. E eu quero você aí, homem que está ouvindo, preste atenção. Principalmente se você for um servo de Deus, principalmente se você é um líder, principalmente se você executa uma função na casa do Pai, principalmente se você é pai, preste atenção. Se você é um servo de Deus, Deus ele tem coisas que ele requer de você, como ele requer de mim, como ele requer das outras pessoas. E Abraão chegou um momento que Deus, conhecendo o coração dele, Deus colocou a fé dele, a confiança dele em prova. Porque Deus sabia que ele não ia negar fogo. Porque eu já expliquei para vocês. Para que Deus vai provar uma pessoa que já está caída, desmilinguida e todo lascado? Não vai dar resultado em nada.
não vai levantar para testemunhar, não vai glorificar a glória do Senhor. Não, irmãos, Deus afia o ferro que está na disposição para ser afiado. Né? Porque tem ferro que já está tão embotado, tão enferrujado, tudo cheio de dente, está jogado para lá, não quer levantar, não quer sair. Para que Deus vai pegar uma pessoa para forçar ele a fazer alguma coisa? Deus não força ninguém a fazer nada. Tudo que você vai fazer por amor. Então, quando Deus disse para Abraão: Abraão, eu quero que você pegue seu filho, seu único filho, e você vai até Moriá e sacrifica-o ali em holocausto. Holocausto quer dizer sangue. Abraão teria que levar o filho dele, colocar o filho dele, cortar o pescoço do filho dele, aspergir o sangue do filho dele, como se fosse um cordeiro. Era isso que Deus estava dizendo. Ele disse: leve ali, coloque sobre o monte e ofereça a ele em sacrifício como um holocausto para mim. A Bíblia diz que na manhã seguinte, Abraão levantou, preparou o jumento, pegou 2 empregados, pegou seu filho Isaque e foi. Chegou num determinado ponto, ele cortou lenha. A Bíblia, na versão ampliada, diz: e Abraão pegou o seu machado e foi, cortou lenha o suficiente para o sacrifício. Amarrando a lenha, colocou-o sobre os ombros do seu filho Isaque. Nessa versão internacional que eu estou lendo, está escrito: ele cortou lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe e disse aos seus servos: fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá para adorar. E assim que adorarmos, voltaremos. Presta atenção, porque vírgula, ponto, S, R, final de frase é onde Deus fala. No início Deus disse: pega o seu filho, o seu único filho, vá a Moriá, sacrifica-o ali em holocausto. Quer dizer, mate o seu filho. Abraão fez tudo o que Deus disse e de repente ele olhou para os empregados e disse: fique aqui porque eu vou sacrificar e voltaremos. Ele não estava dizendo que Isaque ia ficar lá. Ele estava dizendo que ele e o filho dele ia voltar. Mas como assim? Ele não ia matar o filho dele? Ia. Mas Abraão acreditava fielmente que Deus iria ressuscitar Isaque assim, quando ele fosse oferecido em holocausto. Olha que fé. Olha que fé. Olha que determinação de um pai. Olha que perseverança de um pai. Olha o posicionamento de um pai. Olha só a disposição desse pai. Está pensando que Abraão ficou: mas é o único filho, o filho da velhice, eu orei tanto por esse filho, eu tive esse filho com você. Não ficou com essas bobagens não. Deus falou, pronto, ele foi e obedeceu. A Bíblia diz aqui que Abraão cortou a lenha. E Abraão amarrou a lenha. A lenha para fazer o fogo. Porque depois do sacrifício do animal morto, quando eles ofereciam o cordeiro, tinha que queimar tudo. O fogo queimava tudo. Era o cheiro que subia, que era o sacrifício de oferta queimada. Abraão cortou a lenha. Não sei o quanto era de lenha, porque a Bíblia não diz. Não sei qual que era o pedaço da madeira, porque a Bíblia também não diz. Mas uma coisa a Bíblia diz: que Abraão pegou aquela lenha cortada e colocou nos ombros do seu filho Isaque. E ele, numa mão segurou o fogo. Ele andou 3 dias com uma tocha de fogo sem apagar.
e na outra a faca ou o cutelo ou o que ia ser usado para imolar. Vou usar imolar, que é mais simpático do que cortar o pescoço. Imolar o seu filho. E aqui que é a mensagem que eu disse antes da introdução. Eu quero perguntar para você que está aí me vendo, pai, que tipo de lenha você tem colocado nos ombros do seu filho? Porque se tem lenha, tem fogo. E se tem fogo, tem faca. Que tipo de lenha você tem cortado e colocado no ombro do seu filho? Quer dizer, que tipo de motivação, que tipo de ensinamento, que tipo de palavra, que tipo de atitude você tem mostrado para o seu filho? Ombro é um lugar suportador. Você pode colocar peso no ombro e a pessoa vai suportar, mais do que se for na mão. Que tipo de lenha você tem colocado? Talvez a lenha que você esteja colocando nos ombros do seu filho seja aquela naturalidade, daquela promiscuidade masculina, sabe aquele jeito? Talvez você, pai, seja tão indiferente com o seu filho que você não conversa com ele. Eu não sei qual é a idade do seu filho. Talvez o seu filho seja bebê, talvez o seu filho já esteja na adolescência, talvez o seu filho já seja adulto. Você tem um bom relacionamento com o seu filho? Porque se o seu filho já for adulto, ele está simplesmente respondendo o tipo de lenha que você colocou nos ombros dele desde que ele nasceu. Não é? A indiferença, os gritos, os petelecos, os tapas, a ausência do diálogo, a ausência de eu te amo, a ausência do abraço, a ausência senta aqui, vamos conversar, mas só chicote, só paulada, só chicote, só castigo, eu não aguento mais você, porque você é assim, vou colocar. Tem uns pais que é tão, estou falando dos pais crentes, que eles têm a audácia de dizer assim, eu vou colocar você na mão de Deus, e você vai ver só com Deus. Ah, sujeito, se Deus emprestou o filho para você cuidar, agora você está colocando o seu mau jeito na responsabilidade de Deus? Para de falar bobagem, viu? E para também com essas gracinhas, sabe por quê? Porque isso não cola. Colocar na mão de Deus para quê se Deus emprestou para você? Porque a Bíblia diz que os filhos são herança de Deus. Herança de Deus, o fruto do seu ventre, que Ele te empresta para você tomar conta. Na hora que Ele quer, Ele faz assim e leva de volta. Mas enquanto estiver com você, você tem que dar exemplo, você tem que dar amor, você tem que dar comida, você tem que dar casa, você tem que dar roupa, você tem que dar educação, você tem que mostrar Jesus, você tem que mostrar a palavra, é a sua parte. Não é? Então, que tipo de lenha está aqui? É a lenha da revolta? É a lenha da indiferença? É a lenha dos R$100? Que é isso, pastor, lenha de R$100? É porque tem uns filhos que recebem umas pensãozinhas michuruca de R$100 e os pais dão os R$100 lá na justiça com muita briga e acabou. Não é? Acabou. Não tem abraço, não tem chama para perto, não tem para conversar, não tem. O que ele tem de visão de pai é sem educação, é grosso, maltrata a minha mãe, briga com todo mundo, é mal-humorado, é esquisito, é temperamental, não liga para ninguém. Isso é lenha que você está colocando no seu filho e você está colocando fogo. Sabe por quê? Você coloca o seu exemplo e o fogo é a sua palavra. E você vai acendendo fogo e o fogo vai pegando. E o cutelo também está na sua mão. A faca também está na sua mão. Porque lá na frente o seu filho vai ter uma alma morta, vai ter moral toda desconjuntada, vai ser uma pessoa que não vê a hora para sair de dentro de casa e vai ter um casamento horrível, pior do que o seu. Está escrito na Bíblia.
Está escrito na Bíblia que Abraão cortou a lenha. Abraão colocou a lenha. Sabe, irmãos, eu essa noite eu fiquei meditando e procurando, pedindo para o Espírito Santo. Espírito Santo, traga na minha mente todos os pais que tiveram bons relacionamentos com os filhos. Irmãos, não foi fácil de achar, não. Porque assim, encontrei alguns, né? Mas que não foram 100%. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê Deus cobrando de cada um de nós a nossa atitude. E essa atitude de Abraão, Sara orou por esse filho, Abraão desejou esse filho. Algumas coisas aconteceram antes desse filho chegar. Esse filho é o filho da velhice, é o filho que veio assim, né, para completar aquele casal. E aí, o que Deus queria mostrar para Abraão? Abraão, esse filho eu te dei de presente, mas ele não pode estar entre eu e você, Abraão. Esse filho não pode ser a parede que nos separa. Esse filho não pode ser a sua prioridade, porque se ele for a sua prioridade, eu vou ficar no segundo plano. Se eu ficar em segundo plano, o seu filho não será protegido, Abraão, porque você pode dar amor, pode dar tudo, mas eu protejo. Eu livro do mal. Sabe, pai, é isso que você tem que entender. E quando eu falo pai, falo em mãe também. Porque tem umas mães que elas só atrapalham. Elas não ajudam nem um pouco. Elas interferem, elas querem ser mãe e pai. Elas esquecem que ela é só mãe. Quer dizer, e tem umas que além de ser mãe, é umas mães bem, só o sangue de Jesus Cristo na vida delas. Elas atrapalham o relacionamento do filho com o pai. Ela interfere, ela intromete, ela passa na frente, ela é o general, depois cobra o sacerdócio do marido. Que jeito? Com uma coisa do lado, não tem jeito de ser sacerdote em casa, não. Porque Deus não colocou a mulher dentro de casa para ser sacerdotisa. Ele colocou a mulher para ser adjudadora. Sabe o que é adjudadora? Aquela que é conjunta, que anda do lado. Não anda atrás, não anda embaixo, não anda em cima, do lado. Do lado. Sabe o que é do lado? Do lado. Mas tem umas que é testa. Aí os homens, eles fazem assim. Para não criar confusão, deixa elas fazer. Então vai deixando. Amanhã o seu filho não vai saber ser pai de família. Amanhã o seu filho não vai saber ser esposo. Amanhã o seu filho não vai saber ser administrativo. Aí, coitada da mulher que ele casar, vai ter que ser igual a mãe dele. Vai ter que ser testa também. Botar para frente tudo e botar para quebrar e botar. Porque o coitado é... Sabe aquelas coisas? E a culpada da maioria das vezes é a mãe. Elas pensam que ela está fazendo muita coisa. Vai ler provérbio para você aprender? Estou falando para a mulher crente. Papai crente. Deus quer fortalecer você. Talvez também seja o contrário daquilo que eu estou dizendo. Pastora, a senhora não sabe aqui em casa. Eu sempre trabalhei, dei um duro lascado, criei esses meninos, botei na melhor escola, nunca faltou nada para eles aqui. Hoje eles são mal criados, eles são irreverentes, eles são arrogantes. A mãe deles acoberta tudo deles. Eu sou o último a saber de tudo. Eles me ignoram dentro de casa, não conversa comigo, só conversa, tem que pagar, tem que comprar, tem que ir, tem que fazer. Eu não sou nada aqui. Que a contrário é bem assim também. Aí eu vou dizer, infelizmente, que você não tem uma família. Você tem um aglomerado de gente dentro de uma casa. Porque família não é isso. A família é quando todos se respeitam e cada um dentro do seu lugar. Cada um no seu posto. O homem, a mulher, os filhos, as coisas todas. Não é um atropelando o outro passando na frente do outro, o outro escondendo as coisas do outro. Não é assim. E não cabe a mãe colocar lenha no ombro do filho. Porque aqui na Bíblia não está escrito em nenhuma parte que Deus pediu para a mãe entregar algum filho e levar ele em Moriá nenhum para fazer o holocausto dele. Aqui está dizendo somente para o pai. Levar esse filho para o holocausto.
E sabe onde é o seu holocausto hoje, pai? Porque para o pai também deve ter um quarto para fechar a porta. Não é só mulher que tem que entrar no quarto, fechar a porta e orar. Pai também. Sabia que você também tem que orar, homem? Sabia que você também tem que jejuar? Hoje eu estava explicando para o meu netinho. Ele, nem lembro o assunto, como é que foi. E aí eu disse assim, tem que jejuar, Miguel. Aí, ele disse assim, eu falei, sabe o que é jejum? Conversando lá. Ele disse, eu sei, vó. Eu disse, então o que é? Jejum é uma coisa que a gente faz de regime. Ele deve ter ouvido isso de algum adulto evangélico, que é o pior de tudo. Porque é evangélico que fica sem comer, dizendo que está fazendo jejum para emagrecer. Só pode ser evangélico. Porque crente não fala essas coisas não. Porque jejum. Aí eu fui explicar para ele. Porque ele é muito inteligente, as crianças de hoje é muito inteligente. Eu disse, não, meu filho, o jejum não é para emagrecer. O jejum é você tirar da sua carninha tudo que você gosta, que já está virando excesso. E que Deus está ficando triste. Vó? Então, você pode fazer um dia, Miguel, de jejum. Você quer fazer um dia de jejum? Ele disse, eu quero. Você quer que eu te ensino, Miguel? Quero. Então eu vou te ensinar. Então você vai separar um dia seu, Miguel, e você vai ficar o dia todinho sem ver o celular, porque é o que você mais ama, é jogar o joguinho no celular. O que você vai dizer? Papai do céu, eu gosto de jogar o celular, mas eu gosto mais é do Senhor. Então eu consigo ficar um dia sem o celular. E fui falando para ele. Né? Você gosta muito de fazer isso, então um dia você vai deixar de fazer isso, você vai deixar de fazer aquilo. Aí a minha neta virou e falou assim, eu achei que só podia fazer jejum de comer. Viu, irmãos? É porque não tem o pai e a mãe que senta lá para ensinar na Bíblia. Aí eu disse para ele, sabia que criança também jejum de não comer? Ai, vó, coitada das crianças. Falei, Quando lá Nínive ia ser destruído, o rei colocou um jejum lá. Quando Josafá estava sendo ameaçado pelo rei da Síria, todo mundo ficou na presença de Deus, até as crianças de colo. Teve um dia que as crianças de colo não mamou. A mãe não deu mamar para eles o dia inteiro, porque eles também tiveram que jejuar, jejum de comida. Vó, e Deus impediu que uma cidade inteira, uma nação inteira fosse destruída. O olhinho dele brilhou. Eu falei, qualquer dia que você quiser fazer um jejum, você fala para a vó vai fazer junto com você, tá bom? Então tá bom, vó. Ensina. Sabe, queridos, ensinar. Eles não tem por que eles saberem. Ninguém nasce sabendo como a gente. Tem muita coisa na Bíblia que você não sabe. Nem eu. Porque olha o tamanho desse livro. Olha as coisas. Imagina você guardar tudo isso aqui na cabeça. Mas você tem que ler. Leia a Bíblia todinha. Registra no cérebro. A hora que você precisar, ela vem. Então, queridos, presta atenção. Você como pai, não importa como esteja torto, acabado, não importa você ainda tem como se levantar. Antes de você chamar o filho para chamar a atenção dele e cobrar coisas dele, cobra de você dentro do seu quarto com a porta fechada. Você tem aprendido que a sua luta não é contra a carne e o sangue, é contra os demônios que tomam posse da vida das pessoas e faz com que as pessoas se tornem uma escória. Faz com que as pessoas se tornem instrumento de Satanás. Então, Abraão amarrou a lenha e colocou nos ombros. Mas Abraão levou o fogo e levou o cutelo. E a responsabilidade de cortar a lenha não era de Isaac, era de Abraão. E a Bíblia diz aqui que eles caminharam juntos. Às vezes, pode ser que você não tenha um bom relacionamento com o seu pai, porque em algum momento da sua vida você se distanciou do seu pai. O seu pai estava mais lá para trás, porque é velho, né? Recalcado, não entende, você que sabe tudo, é o sabichão, né? Então, o pai não serve nem para dar conselho. Ou pode ser que o seu pai foi muito à frente e você ficou, e vocês se separaram. Vocês se separaram. Um dia desse eu estava vendo umas coisas no Facebook. E
As pessoas postando coisa dos pais. Mas as qualidades do pai e aquela coisa toda. E teve uma pessoa que postou o pai. Eu conheço a família, mas eu nunca tinha visto o pai daquela família. E eu disse, nossa. E eu conheci o senhor. Falei, mas eu conheço esse senhor, mas eu não associei aquele senhor sendo o pai daquela pessoa. Eu disse, mas precisou o pai morrer para ele, a cara dele estar em todo lugar, para o povo saber quem ele era. Por que não fez menção do pai antes? Agora vai ficar colocando as qualidades do pai lá? Agora não adianta, é tarde. Você consegue entender? Você consegue entender que nós não aproveitamos a nossa vida? Nós não aproveitamos quem está do lado? Você não tem que olhar para o seu pai e colocar defeito nele não, filho. Meu pai é ignorante, meu pai é atrasado, mas a comida que ele colocou na mesa não era ignorante. O dinheiro que ele ganhou para sustentar, pagar aluguel, comprar uma casa, não era ignorante. Tanto não era que você está até agora forte, sacudido, talvez até acima do peso. Porque alguém lhe sustentou. Então, presta atenção. É hoje que nós temos a nossa vida. Quer elogiar o seu pai, elogia agora. Quer falar as qualidades dele, fala agora. Porque amanhã é tarde, você falar, não vai estar aqui para escutar, fala para ele. Fala para ele mesmo. Ai, meu pai não dá moral para conversar não, porque meu pai é um grosso. Você não se esqueça que na sua veia tem um sangue de grosso. E tomara que você não seja a réplica do seu pai daqui 10 anos. Porque daí você vai escutar o seu filho dizer o que você está dizendo do seu pai hoje. Mas o meu pai é um grosso. É assim, viu? Estou falando de pai, mas é mãe também, tudo junto. Quando eu falo pai, já emenda a mãe, tá? Emenda a mãe, porque também é bem assim. Porque foi a sua mãe que te alimentou. O seu pai pôs a semente, mas a mãe alimentou. Então você tem mais coisa da sua mãe do que do seu pai. E olha, tomara que a sua mãe seja uma santa mulher de Deus. Porque se não for, sangue de Jesus Cristo tem poder. Na sua vida e de quem ficar do seu lado também. Né? Então olha aqui, presta atenção. Quando eles caminharam junto não é morando na mesma casa não, viu? Deu idade, arrumou casamento, vaza. Vai caçar seu canto, viu? Cada um na sua casa, quem casa quer casa, não é assim? Então, casa e vai. A casa do pai é só visita. Ah, mas não soca na casa de ninguém sem casar não, que pelo amor de Deus também, né? Ninguém merece, tá? Olha, eles caminharam junto. Caminharam junto. Isaac confiava no pai dele. Confiasse. Nossa, mas a gente está indo sacrificar, pai? Está indo. Ô pai, já está chegando? Ah, o Moriá está ali, já viu um monte. Aí, ó, a Bíblia está dizendo aqui. Tá bom, pai. Eu estou carregando a lenha. O senhor está carregando fogo e a faca. Ô pai, cadê o cordeiro? Sabe porque eu disse que eu achava que Abraão era um homem muito carinhoso? Por causa desse trecho aqui, ó. Versículo 7. Isaac disse a seu pai Abraão, meu pai. Ele não podia só ter dito pai. Ô pai, não é assim que você fala para o seu pai? Ô pai, tal coisa assim. Eu tenho um vizinho, eles são tudo amorosos. O seu Anísio e o... Esqueci o nome do filho dele. E ele conversa muito com o pai dele. Mas ele fala pai umas 500 vezes. Parece que ele gosta de falar. Ô pai, tal coisa assim. Ô pai, eu nunca vi o senhor Anísio gritar com aquele menino. É menino. Ele é casado, já tem uma filha moça de 15 anos. Mas é menino, né? Eu já vi a mãe dele dando uns... Ai! Mãe é assim mesmo, viu, gente? Mãe faz assim, né? Mas eu nunca vi. Aí outro dia o pai dele falou assim para ele. Você já falou comigo 2 vezes isso. E falou o nome dele lá. Você está pensando que eu não escutei? Não, pai, desculpa, o senhor escutou. E ele chega e ele fala assim, benção, pai. Aí o pai fala, Deus te abençoe, né?
Ele vai embora. Bença pai, bença mãe. Aí ele fala, fica com Deus, viu pai? E ele chega, abraça o pai dele, beija o pai dele, faz o mesmo que a mãe. Então, eu acho muito bonito esse comportamento. Eles são todos da Igreja Congregação Cristã do Brasil. O carinho que eles se tratam em casa, eles no modo geral, os outros filhos também, mas eles só têm esse filho homem. Essas meninas, né? E a neta é uma mocinha. E o jeito que ele fala com o pai dele, às vezes ele está fazendo uma coisa lá, do jeito dele, né? O pai dele, não quero que faz assim. Aí o pai dele manda fazer do outro jeito, mas aí vai dar tudo o mesmo resultado. E ele vai fazer do jeito que o pai falou. Isso é honra, irmãos. Isso não é, isso é ignorante, faz tudo. Não, não é. Isso é honra. A Bíblia diz que nós temos que honrar pai e mãe. Honrar, respeitar, agradar, não ser irreverente, não ser malcriado, não ser grosso, não dar uma resposta. Honrar, para que te vá bem, viu? E para que os dias sejam prolongados na face da terra. É um mandamento com promessa. Então é só você obedecer. E eu disse que Abraão era educado, porque quando Isaac chamou ele, meu pai, devia ser, né, ter brilhado, olhado para ele. Os historiadores dizem que talvez Isaac tivesse por volta de 14, 15 anos. Não temos certeza. Mas já era um rapazinho, né? E ele também disse, eu vou ali adorar com um rapaz. Então, não era pequenininho. E quando ele disse, meu pai, quer dizer, você é meu pai, viu, seu Abraão? Eu tenho o senhor como meu pai, o senhor é meu pai. O pai protege, o pai guarda, o pai orienta. Era tudo que Isaac estava dizendo com esse meu pai, não é? Aí, olha como Abraão respondeu para ele, que está aí na parte B do versículo 7. Sim, meu filho. Aqui que, assim, é uma frasezinha. Ai, pastora, de onde a senhora tirou? Achando que Abraão era carinhoso. Ele podia ser, que foi? Que é? Mas a Bíblia diz que ele diz, sim, meu filho. Ai, que coisa, né? Não dá assim uma conotação de aconchego, de proximidade, de intimidade. Você é meu. Deus deu para mim de presente. Ele deu para mim. Você é meu. E aí a Bíblia diz que Isaac então perguntou para ele. Falou, olha, nós temos a brasa, nós temos o fogo, a lenha, mas cadê o cordeiro? Irmãos, quantas vezes o teu filho faz pergunta para você, às vezes até para puxar conversa mesmo, às vezes até aquelas perguntas nada a ver, sabe aquelas perguntas nada a ver, que filho gosta de fazer para pai, para mãe? É puxar conversa, porque está tudo todo sem graça dentro de casa, né? Ai, você não está vendo? Ai, nossa, vou te dá aquelas respostonas, sabe aquelas coisas sem graça? Abraão devia ter ficado calado, mas se tem voz aqui é porque ele disse. A Bíblia diz que ele olhou para o filho e respondeu, Deus mesmo há de prover para o holocausto o cordeiro, meu filho. Meu filho, Deus vai prover o cordeiro para você. Isaac acho que não estava entendendo, era nada. Porque o pai dele não deve ter contado para ele, eu acho. Olha, Isaac, é o seguinte. Deus falou comigo e falou assim, pega seu filho, vai com ele lá no Moriá, chega lá, se amarra ele lá, bota fogo, corta o pescoço. Eu penso que Abraão não falou isso para Isaac, não. Porque Deus estava colocando Abraão à prova e não era Isaac que estava sendo colocado à prova. Então,
Quem que Deus estava testando? Abraão. O coração estava apertado, era o de Abraão. Quem estava com a fé assim, 100% em Deus, era Abraão. Quem acreditava que Deus ia ressuscitar, era Abraão. Era Abraão que estava levando o fogo. Era Abraão que estava levando a faca. Era Abraão. Deus estava colocando à prova Abraão, não era Isaac. Então Isaac não tinha que estar apavorado, não tinha que ficar. Mas aqui, né, surgiu essa preocupação bem natural. Ô meu pai, nós estamos indo sacrificar, mas cadê o cordeiro? Deus há de prover o cordeiro para você, meu filho. Meu filho. E aí, o restante da história você sabe. Eles continuaram a caminhar juntos. Eu penso que Abraão estava com o coração assim, com aquela fé, dizendo: o Senhor me deu, o Senhor não vai tirar. O Senhor me deu, o Senhor não vai tirar. Eu creio que eu vou sacrificar ele. Ele vai ser queimado, mas da cinza o Senhor vai levantar ele e vai dar ele de volta para mim, porque ele é meu, o Senhor deu para mim. Eu penso isso. Porque a Bíblia chama ele de pai da fé. E ninguém que tem uma fé viva titubeia, não, ele crê. E o restante você já sabe. A Bíblia diz que eles caminharam junto, chegou no local, ele arrumou lá tudo, a lenha, e colocou o filho, amarrou o filho. Eu penso que Isaac não abriu a boca para dizer: pai, o senhor vai me matar. Eu penso que ele não falou nada não. Eu penso que da mesma altura que Abraão tinha uma fé perfeita, Isaac tinha uma confiança perfeita no pai dele. E se você colocar a mensagem, relacionar, você vai ver a trajetória de Jesus Cristo no Getsemane. O quanto Jesus confiou no Pai e o quanto o Pai confiou em Jesus Cristo para entregar eu e você nas mãos dele, para que ele morresse por mim e por você. Deus sabia que Jesus Cristo não ia desistir de mim e nem de você. As duas histórias são semelhantes. É Deus fazendo a obra dele. Quando Abraão ergueu a faca para cortar o pescoço do filho, depois do filho amarrado, eu penso que Isaac deve ter olhado para o pai dele e deve ter dito: faça o que o senhor tiver que fazer, o senhor é meu pai, eu confio no senhor, mal para mim o senhor não vai fazer. Irmãos, tem hora que a Bíblia na mente da gente vira um pouco de loucura. E na minha mente ela vira. Porque, sabe quando eu leio esse texto, eu vejo. Sabe, quando você entra naquela cena, você vê. Eu vejo aquele olho daquele filho olhando para ele: meu pai, o senhor obedece a Deus, faça tudo o que for preciso, porque eu sei que Deus não vai te decepcionar. Se tiver que eu ser o holocausto, faça de mim holocausto mesmo, mas não desobedeça o seu Deus. Eu penso essas coisas. Eu gosto de pensar isso. Sabe por quê? Porque quando você começa a andar pela fé, é assim. Você acredita naquilo. Sabe? Você faz coisas que todas as pessoas vão dizer: é maluca. É louca. Como é que uma mãe vê um filho com uma crise de asma horrível, com o peito desse tamanho, prontinho para morrer, com histórico de parada respiratória, ela se põe de joelho na beira da cama do filho e diz: você crê em Deus? Você confia na sua mãe? Então você vai ser visitado por Deus. E você fica lá quase 5 horas dizendo: olha, eu confio. O Senhor faz, é do Senhor. O Senhor me deu, o Senhor cuida, o Senhor é Pai, eu acredito. E quando passa essas 5 horas, você vê o seu filho ficando normal novamente, o tórax se abaixando, o pulmão todo se abrindo, e nunca mais, em 30 anos, teve uma única falta de ar na vida. É fé. Eu confio em Deus assim. É loucura? É loucura.
Para o homem natural é. Graças a Deus, queridos, que dentro do meu chamado, toda a minha família respeita o meu chamado. Eles confiam no Deus que eu sirvo. E quando eu disse para o meu marido, eu vou entrar nesse quarto. Meu filho devia ter 7 anos. Eu vou entrar nesse quarto. E eu vou, a gente já tinha acabado de vir do pronto-socorro, não tinha virado nada. Eu vou orar, eu não quero que ninguém entre aqui. Não quero que ninguém entre aqui. O meu outro filho foi para o quarto dele, meu esposo foi para o quarto. Acabou, e eu fiquei lá. Não bateu na porta, não perguntou, não xingou. Se ela acredita em Deus assim, deixa ela. Sabe por quê, queridos? Quando você tem uma fé equilibrada, não é uma fé hoje para isso, amanhã você está despencando, depois, não. É fé na pessoa de Deus mesmo, no nome de Jesus Cristo. E depois, no dia seguinte, todo mundo vê a vitória lá. Foi fácil. Irmãos, eu fiquei com a cabeça no meio assim da cama, ajoelhada, essas 5 horas, sem levantar a cabeça, viu? E Satanás de vez em quando cochichava. Está com medo dele morrer, né? Porque você não quer olhar? Não, eu estou mergulhada em Deus. E eu sei que Ele vai fazer, porque Ele é Senhor e Ele faz. E eu creio nele. Essa não foi a única vez que eu tive que colocar a minha fé em ação, não, irmãos. Porque eu tenho dito para o meu pai, se for para mim viver uma vidinha medíocre, sem fé, eu não quero. Porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então é pela fé, pronto, acabou. E eu não quero, não exijo que ninguém tenha fé como eu. Porque não tem que exigir nada, cada um faz o jeito que quiser da sua vida. Olha aqui, Abraão era assim. E quando ele ia cortar o pescoço do filho dele, Deus gritou do céu: Abraão, Abraão, não mate o seu filho. Agora eu sei que você faria isso mesmo. Olha, irmãos, que coisa boa. Deus depositou, derramou confiança em Abraão. E Abraão não decepcionou Deus. E quando ele viu que Abraão iria fazer isso, olhou para o lado, olha o cordeiro preso pelo chifre ali. Ele não tinha profetizado na vida do filho dele? Deus vai prover para você, Isaac, o cordeiro. Pai, profetiza na vida do seu filho. Pai, coloca a mão na cabeça do seu filho. Sabe o que significa colocar a mão na cabeça de alguém? Retransferir para alguém aquilo que você tem. Coloque a mão na cabeça do seu filho, se encha de unção. Não é para transferir fracasso, derrota, pensamento. Não, transfira para o seu filho, se encha, vá buscar Deus e coloque a mão na cabeça do seu filho e transfere para ele confiança. Transfere para ele autoridade. Sabe, talvez você esteja lidando com um filho pré-adolescente que está lidando com medo, sofrendo bullying na escola. Então, é triste. As pessoas desprezam. A gente já teve caso aqui de eu conversar com crianças para dizer, né? Chamar, o que está acontecendo? Ai, eles ficam chamando eu de negro. Ai, fica falando que o meu cabelo é duro. Ai, fica chamando eu de gordo. Ai, fica chamando eu de 4 olhos. Ai, fica chamando... Irmãos, os nossos filhos sofrem. Aí chega dentro de casa, sofre mais um pouco. Porque a mãe põe apelido nesse filho. Porque o pai põe apelido. Já não chega na rua. Hein? Se ponha no lugar do seu filho. Sinta a dor dele. Profetiza na vida dele: filho, o seu pai tem coragem, porque o seu pai tem fé, e eu quero que você tenha coragem e fé também. Põe a mão na cabeça dele, abençoa ele. Abençoa ele com saúde.
Motiva ele, conversa com ele, vai na escola dele quando começar as aulas, né? Agora está aí de essas férias forçadas, mas quando estava tudo, vai na escola dele, conhece a professora dele, conhece. Ai, vou faltar dia de serviço para isso. Falta, infeliz, porque depois vai ter que faltar dia para fazer outra coisa. Vai conhecer os amigos dele, dá uma volta com ele, brinca com ele, anda na rua, vai comer um lanche junto com seu filho. Só você e ele, não interessa se é pequenininho, se é grandinho. Vai comer um lanche com ele, vai passear. Não fica incutindo na cabeça do seu filho lixo. Não, porque tem que ser garanhão. Tem que olhar para... Não ensina seu filho a ser pornográfico, baixo, sujo, não. Ter mente suja, horrível, não. Ensina teu filho a respeitar as mulheres. Não ficar cortejando, olhando para as filhas dos outros, como se elas fossem um pedaço de carne. Isso não é bom. Esse tipo de lenha você não pode colocar no ombro dele. Viu? Não fica falando, ai que esse jeito tá aí, tá parecendo jeito de menina. Para de falar idiotice. Para de falar idiotice. Sabe, nós falamos cada coisa, e isso magoa, isso fere. Satanás pega essa sua palavra e lá na frente ele vai usar contra o seu filho. Já pensou? E eu estou falando de pai de dentro da igreja. Eu estou falando de filho que cresce dentro da igreja e daqui a pouco está lá fora. Daqui a pouco está vivendo de um jeito inadequado. Pai, não faz isso. Se você for um líder, aí que você não pode fazer mesmo. Se você sabe aconselhar o filho dos outros, aconselhe o seu. Se você sabe olhar para o filho dos outros para dizer que eu te amo, diga primeiro para o seu. Se você sabe abraçar o filho do irmão lá, que está com problema, e gastar 500 horas conversando com o filho problemático, gaste 1001 horas com o seu filho. Procure resolver os problemas de dentro da sua casa, antes de você querer resolver os problemas da casa dos outros. Pai, você não sabe o peso da palavra pai na vida do seu filho. Eu já ouvi mãe dizer assim para mim, ó. Meu filho é muito ingrato, pastor. O pai deles nunca deu a mínima. Pai deles foi embora, pai deles não sei o quê. Agora fica meu pai para cá, meu pai. É assim mesmo, irmãos. É assim mesmo. Viu? É assim. É forte. Você ainda tem uma chance. Traga seu filho para perto de você. Mas não tire ele da mãe, não. Aliás, traga todo mundo para perto de você que você pode, vai. Você é forte. Você é robusto, você tem fé, ó, você aguenta todos os filhos juntos, e junto com a mãe, e todo mundo junto. Traga tudo para perto de você, abraça tudo, apoia tudo. Eu sugeri para que vocês leiam Provérbios. Se eu fosse você, eu começava hoje, meu filhão, vem aqui. Nós dois vamos ler Provérbios. Ah, meu filho não sabe ler, você lê para ele. E já vai ministrando. Você vai ser sábio, você vai ser inteligente, você vai conseguir ler. Sabe? Motiva seu filho a escolher uma profissão. Motiva seu filho a escolher alguma coisa boa. Converse com ele. Senta com ele. Procura saber quais são as dificuldades dele. Sabe? Os adolescentes naquela fase de 13, 14 anos, 15, eles perdem um pouco da personalidade. Eles não é nem criança pequena, eles não são nem jovem, e eles é meio termo de tudo. É aí que você entra. Para ensinar, para falar, sabe? Para falar, para mostrar para eles. Então, Pai, nesta noite, eu quero muito que Deus te abençoe. Tem muito pai triste por aí, viu, irmãos? Mas você sabe que se o pai estiver triste com o filho por conta de um comportamento, esse filho vai ter a vida segura, amarrada. Ah, mas o pai foi um traste. Deus não está mandando o pai honrar o filho. Deus está mandando o filho honrar o pai. E Deus não vai mudar de patamar. É, pastor, eu só estou falando para os pais, né? Mas a senhora não sabe o pai que eu tenho.
Então, se espelha no Pai Celestial para você não ser igual ao seu pai quando você tiver seus filhos. E do seu pai, eu tenho um hábito. Eu mesmo. Criei isso para a minha vida. Tem pessoas que são muito insuportáveis. Então, para mim não criar um ranço com aquela pessoa, eu analiso a vida da pessoa assim profundamente e pego uma qualidade da pessoa. E me apoio naquela qualidade. E o resto, irmãos, vira acessório. Não estou nem vendo. Porque não existe gente mala 100%, não. Porque se você pegar uma mala, ela não é 100% mala. Ela tem a parte do zíper, ela tem a parte da rodinha, ela tem a parte da alça, ela tem a parte daquele negócio assim, que sai puxando, né? Que hoje as malas é moderna, né? Ela não é só o caixote para guardar as coisas dentro. Então, pega os acessórios dessa mala, ó, o zíper é bom, fecha, não deixa cair as roupas, a rodinha facilita eu levar o peso. Pega uma coisa boa e vai em cima. Ore pelo seu pai também. Ore pelo seu pai. Se ele não é salvo, ora para Deus salvar a vida dele. Se você segue Jesus Cristo, prega o evangelho para o seu pai. Evangeliza seu pai. Faz um propósito você mesmo. Seu pai está lá, todo mergulhado num vício. Senhor, eu vou evangelizar o meu pai. E o dia que eu chegar na igreja, com meu pai evangelizado, eu vou pedir para o pastor deixar eu mesmo batizar o meu pai. Se for aqui nessa igreja, eu deixo. Porque o importante não é quem batiza, não. O importante é você ganhar para ser batizado. Quem vai mergulhar o outro na água não vai fazer um pingo de diferença. Faz isso. Pai, evangeliza seu filho. Põe determinação no seu espírito para dizer: eu vou tirar o meu filho das drogas. Eu vou tirar dessa vida inútil. Eu vou tirar no joelho, buscando o Pai Celestial. Evangeliza. Traga o seu filho para ser batizado, que o dia que você trouxer, eu deixo ele batizar ele aqui. Você mesmo. Que a Bíblia fala, né, que quem planta deve ser o primeiro a colher. Que Deus em Cristo te abençoe. Se fortaleça. Se fortaleça muito. Una com a sua família. Não fique sozinho. O pai tem 10 filhos. Quando ele precisa, só um cuida. Só um cuida. E o resto? Faz o quê? É indiferente. Queridos, presta atenção. Que tipo de lenha você está colocando no ombro dos teus filhos? Não coloque no ombro deles o que você não gostaria de carregar. Amém? Então eu quero que você ir na sua casa. Talvez, mãe, você tenha perdido o seu marido por esses dias. Talvez esse processo de Covid, seu marido tenha ido embora. E ficou só você com os seus filhos. Talvez os seus filhos, né, muito recente e sofrendo. Não põe na cabeça que você vai ser pai e mãe, não, viu? Você vai continuar sendo mãe e fortalecendo a memória do pai deles naquilo que ele era bom, naquilo que ele fazia. E não se esqueça que a sua família precisa de você agora muito mais. Então eu quero que Deus abençoe a sua vida. Eu sei que a morte, ela é terrível. Tudo que eu estou pregando para vocês, eu não estou pregando de alegoria. Eu estou pregando porque eu sei. Ah, a senhora sabe, a senhora já ficou viúva? Já. Ah, a senhora perdeu o pai? Perdi. E a mãe também. E o irmão também. Eu sei o que é que eu estou dizendo. Não estou conversando abacaxi, não. Por isso, que em tudo nós devemos dar graças a Deus, porque certamente é a vontade dele. E eu prossigo indo em frente.
E às vezes eu olho para algum dos meus filhos, principalmente o meu filho mais velho, o pastor Walter, e ele tem todo o jeito do meu pai. E ele nem conheceu, porque quando o meu pai morreu, o meu filho tinha 4 anos. Nem lembro. Ele tem todo o jeito da mão, o cabelo grisalho só aqui atrás, o jeito de falar, assim, bem sisudo, bem... Gente, que coisa! Nem conviveu com o vô, e parece que eu vou. Falo bastante do vô para o meu netinho, ensino ele. Aí um dia desse ele virou e falou assim: o meu vô é defunto, né? Assim, é, meu filho. Mas ele é um defunto que Jesus Cristo gosta, porque ele está lá no céu, né, vó? É. A gente vai para lá também um dia? Vai. E ele vai estar lá? Vai. Ah, então tá bom. Já saiu brincando lá com os Legos. Simples assim. A Bíblia diz que nós temos que ter o coração de criança. Olha a simplicidade, olha como ele entende. Como é que ele... Aí vai lá dar uns puladinhos. Como é que... É o vovô Walter, né, vó? É. Viu? É assim. A gente vai ensinando, vai mostrando, vai falando. E eles vão gerando no coração deles coisa boa, né? Lembrança, esperança. Aí depois... Só vai ver o vovô lá no céu se ficar na presença de Deus. Porque se sair, não ver ele nunca mais. Não vou, mas eu vou ficar na presença de Deus. É bom, né, irmãos? Tem 6 aninhos. Mas é bom ele continuar falando que vai ficar na presença de Deus. Porque a gente vai fazer tudo para ele continuar na presença de Deus. Feche os seus olhos aí na sua casa. Eu quero orar por você, homem. Desanimado, desempregado, talvez. Humilhado. Acontece algumas coisas, né? Mulher, ela fala muito, né? Mulher, ela conta todas as coisas para todo mundo. Homem não conta nada, não. Né? Mulher está passando algum perrengue dentro de casa, ela já conta para a amiga, conta para o outro. Homem não, aguenta firme, segura firme. Aguenta não, filho de Deus. Aguenta não, te dá infarto. Vai ficar diabético, vai ficar obeso, vai ficar hipertenso. Aguenta não. Derrama tudo nos pés de Jesus Cristo. Derrama tudo lá. Não se esqueça que vocês têm prioridade, viu? É triste eu falar isso para vocês como mulher. Mas está na Bíblia. Vocês têm prioridade e vocês nem aproveitam. Vocês nasceram primeiro. Vocês foram criados primeiro. Nós somos criados depois. Ainda nem fomos formados do barro. Nós saímos de dentro. Ai, que coisa. Aproveita a prioridade, gente. Vai fundo. Chega lá como filho, sabe? Chama o pai para uma conversa. Senta lá. E ele vai te ouvir. Feche seus olhos diante de Deus. Quero abençoar a sua vida. Abençoar a sua casa. Senhor Deus, nosso Pai, nesta noite. Eu penso, Senhor, que os homens que ouviram esta palavra, eles têm que entender que eles são especiais. Eles têm que entender que eles são filhos amados. Marcados para vencer. Não importa se esse pai seja idoso, se seja jovem. Não importa se quem está ouvindo não é pai. Não importa, só importa, Senhor, que o sexo masculino tem prioridade diante de Ti. E que eles têm deixado, Senhor, esta prioridade de lado. E Satanás tem colocado os enganos para roubar o lugar deles, ó Deus, na Tua presença, dentro de casa. Senhor, levanta mulheres sábias, parceiras sábias, adjudadoras sábias, como Abigail, que promove o esposo, que é uma intercessora do esposo para dizer, não liga para ele, é culpa minha, eu que não vi. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos fortalecer as famílias. Nós precisamos fortalecer os lares. Nós precisamos fortalecer, Senhor, esses jovens. Eles precisam ter uma coluna lá na frente, Senhor. Deus amado, ajuda cada um. Ajuda esse pai que está desempregado e não sabe mais aonde enviar currículo, meu Pai. Eles precisam ser o provedor da casa. A ausência, Senhor, desse trabalho tem levado homens a ser humilhados,
Porque se as mulheres trabalham e têm dinheiro, elas fazem tudo como se eles fossem nada. E isso não é bom. Isso não é da Bíblia. Não é desse jeito que o Senhor quer. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro para que esse lar seja modificado, essa família seja modificada, que os nossos filhos possam olhar para nós, Senhor, olhar para nós, para os pais, e dizer: eu quero que a minha família seja igual à família lá do meu pai e da minha mãe. Eu quero ser um homem de casa como meu pai é aqui. Eu quero ser um esposo como meu pai é para minha mãe. Eu quero ser uma esposa, uma filha abençoada como a minha mãe é para o meu pai. Senhor, transforma a nossa família, transforma os nossos filhos, transforma os casamentos, transforma, meu Pai. Hoje nós encontramos filhos que estão revoltados, filhos que são mal amados, filhos que estão virando dependente. Eles não sabem fazer nada se não perguntar para a mãe, e o pai não pergunta por quê. Senhor, em nome de Jesus, e as mães não interferem para dizer, para falar. Senhor, em nome de Jesus, foi para Abraão que o Senhor pediu o sacrifício. Foi a Abraão que o Senhor mandou: pegue o seu filho. E nesta noite o Senhor está dizendo para esse pai: pegue o seu filho. Vá sacrificar com o seu filho. Vai orar com o seu filho, vai jejuar com o seu filho, vai ler a Bíblia com o seu filho, vai abraçar o seu filho, vai chorar junto com o seu filho, vai conhecer onde ele anda, vai conhecer o que ele gosta, se importe com ele, não exija dele o que você não está dando. Pai, em nome de Jesus, eu te suplico, meu Senhor. Eu não quero ver esses jovens indo para a FEBEM, indo para a cadeia, ficando na esquina. Eles são todos bons meninos, Pai, mas quando a gente para conversar, as histórias é triste. Não é isso que o Senhor sonhou para a nossa família. Não é isso que o Senhor sonhou para cada pai. Não é isso que o Senhor sonhou para as mães, nem para os filhos. O Senhor tem o melhor para a nossa vida. Por isso eu oro por esse pai de família, esse esposo. Abre uma porta de trabalho para esse homem, meu Pai, em nome de Jesus, nesta noite. Que esse agosto do Senhor seja o gosto do trabalho, da carteira assinada, Senhor, do emprego. Pai, em nome de Jesus eu te imploro. Dê, Senhor, uma oportunidade para esse pai ser útil novamente. Fortalece esse pai. Se tiver algum pai doente, cura pelo teu poder. Sara esse pai. Se tiver, Senhor, esse pai, Senhor, talvez tenha ficado viúvo. Está desesperado, triste, não sabe o que vai fazer para cuidar desses filhos, ó Pai. Senhor, ajuda. Senhor, ampara. Senhor, dá graça. Oh, meu Pai, só o Senhor para fazer, porque o Senhor é Deus de amor. Acode as famílias, acode, meu Pai, muda esta nação, muda, Senhor Deus, o ritmo da nossa vida, porque, Senhor, o que nós colocarmos nos nossos ombros agora, os nossos filhos vai dar resultado lá na frente. E talvez nós não estaremos aqui para ver o resultado, Senhor, mas queremos que eles se firmem com a lenha que eles levou, eles mesmos possam fazer o holocausto deles, eles mesmos possam fazer o sacrifício, porque o Pai cortou a lenha, porque o Pai ensinou, porque o Pai falou, porque o Pai abraçou, porque o Pai, Senhor Deus, deixou as marcas, Pai, para eles seguirem as pegadas. Eu oro abençoando esta casa e esta família. Não é uma mensagem muito bonita e gostosa de se ouvir, mas ela é necessária, Senhor, porque nós temos que mudar a nossa ótica, nós temos que mudar a nossa postura. Eu oro por cada homem, dá saúde, repreende as enfermidades, dai graça, tira a depressão, tira a opressão, tira o vazio, dai graça, Pai. Oro por cada mãe, por cada esposa, por cada filho, por cada filha.
oro pelos teus filhos, abençoando-os todos, no nome do Senhor Jesus Cristo, e dizendo ao Senhor, obrigada por cada pai, Senhor, que parou para ouvir a tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Digam graças a Deus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe seu trabalho. Se você souber de algum trabalho, né? Vê aí um irmão que está precisando, fala para ele, ajuda o seu irmão, né? Porque Deus é poderoso e a gente quer que todo mundo fique feliz. Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus em Cristo te fortaleça, que você tenha uma semana abençoada. Olha, o seu agosto vai ser o melhor agosto da sua vida. O agosto de 2020 vai superar todos os outros que já passou na sua vida. Esse vai ser especialíssimo, porque Deus está no comando da sua vida. Toca aqui no nome de Jesus, que o grande amor de Deus, a doce comunhão do Espírito Santo e a paz que excede da parte de Jesus esteja com todos os filhos de Deus. Um forte abraço, eu amo vocês. Até quarta-feira na nossa campanha das águas purificadoras. Você não pode esquecer. Compartilhe essa mensagem, entra lá na nossa página do YouTube e ajuda a promover a palavra de Deus em nome de Jesus.